monitorando também aqui no YouTube, qualquer coisa a gente vai se comunicando. Pronto. Boa tarde, meu povo. Boa tarde a todos e a todas. Que coisa boa. Vamos se aproximando aqui, viu? Vamos chegando. Nós vamos iniciar aqui esse momento maravilhoso. Já estamos aqui com esses dois convidados incríveis. Eu já deixei eles aqui na tela para que vocês possam sentir, né, a importância desse momento, como vai ser maravilhoso. E deixa eu ver aqui, já estão chegando. Estou acompanhando aqui. Gente, avisem os colegas, divulguem, mandem o link dessa nossa conversa transformacional. Não vai ser palestra, não. Vai ser uma conversa, um bate-papo virtual, transformacional mesmo, no sentido de tocar a gente, de fazer com que a gente reflita a nossa prática docente, pedagógica e contribua, né? Um momento de partilha muito, muito grande. E eu quero, desde já, agradecer imensamente a nossa coordenadora da CRED 16, Erenice, que não pôde participar, né, desse momento aqui, viu, professora Alane, professor Rangel, ela manda o seu abraço, e também o nosso articulador, Ayrton, que por mediação dele, graças a ele, a ousadia de convidar esses dois gigantes, nós estamos aqui com eles, né? Muito obrigada, Ayrton, e também eu quero agradecer a presença de todos os professores da CRED 16, né, da rede estadual, municipal, todos os técnicos da CRED, das secretarias municipais, todos presentes, ex-alunos que me pediram também o link para participar, convidem, digam que vai ser um momento maravilhoso, ninguém vai se arrepender de participar desse momento, eu tenho certeza, vai ser muito, muito valioso para todos nós e todas nós. E aí eu já apresento aqui o nosso momento como a primeira webinar virtual, Aprendizagens Ativas, Sala de Aula Invertida no Ensino Híbrido. Como pensá-la, hein, professora Alana? Eita, nós vamos pensar muito, né? Mas também eu tenho certeza que nós vamos interagir, participar, construir, né, novas reflexões que vão refletir lá nas nossas práticas. E aí eu já apresento aqui os nossos convidados de honra. Eu estou aqui, gente, nervosa, porque eu sou muito fã deles. Eu sou uma grande admiradora, eles me inspiram muito na minha prática, na minha busca por estudar, por pesquisar as tecnologias digitais, né? Para quem está chegando, eu sou a professora Sara, estou como agente de gestão da educação, da inovação educacional na CRED 16, mas sou professora de história com muito orgulho, né? E muito amor também, né? Estou falando aqui de Acopiara, eita, olha a região Centro-Sul, pertinho de Iguatu, sou acopiarense também, com muito orgulho, e nós estamos recebendo nesse palco, nesse humilde palco virtual, mais valioso palco, a nossa querida, né, e maravilhosa professora palestrante, né, professora doutora Alana Carvalho, que é doutora e mestre em Educação Brasileira, na linha de pesquisa Avaliação Educacional, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, professora e diretora de ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IF, né, Campus Horizonte. E aí ela sempre diz isso nas suas apresentações, e foi isso que me inspirou muito. Ela é mulher cearense, apaixonada pela educação, né? Também uma curiosa, entusiasta das tecnologias digitais e uma grande pesquisadora e estudiosa, né? Desde a graduação do fenômeno chamado avaliação. Olha que maravilha! Ai, respirar, né? Respirar. Professora Alana, seja muito bem-vinda. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso afeto e a nossa gratidão. Muito obrigada por essa leitura de currículo. A Sara disse tudo de mim. Já vou tirar a apresentação da minha fala, tá? Mas agora eu vou ficar caladinha, porque tem um outro gigante aqui embaixo que ela vai apresentar.
Ai, que honra, meu Deus. E nós temos também outro grande professor, apaixonado, assim como nós, né, professora Alana, pelas tecnologias digitais, pela educação, é o professor Rangel Félix, senhor atu educacional, palestrante, ativista em tecnologias educacionais, possui graduação em redes de computadores pelo IF, especialista em docência também pelo IF, trabalha há mais de 9 anos na rede estadual do Ceará, é coordenador regional da ABRIC, né? Que eu achei também mais fascinante, é filho de pedreiro, agricultor, que está construindo seu espaço através da educação. É músico e apaixonado por saxofone. Eita, já pensou se tivesse uma palhinha no final, hein, aqui? Estou muito destreinado, mas quem sabe, né? Pode ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu, professor Rangel, também por dividir esse palco conosco. É só motivo de alegria, muita mesmo, e gratidão. Então, eu vou sair, tá certo? Para deixar aqui o palco, eu vou aqui para a arquibancada. Eu espero que essa arquibancada virtual lote. E se não lotar agora de forma síncrona, pode ter certeza que vocês terão espectadores, muitos mesmo, bebendo dessas fontes aí que vocês vão passar para nós. Gente, mas que maravilha, né? Quando começa assim, né, Rangel? Chega a dar um frio na barriga, né? A responsabilidade é top, viu? Bom, gente, primeiro agradeço demais o convite, né? E a confiança, né? De falar para vocês a respeito de sala de aula invertida, junto com esse profissional de excelência, né? Nem posso falar muito da casa de formação dele, né, Rangel? Que é o IFCE. Morro de amores pelo IFCE, já fui aluna também e hoje estou como professora e diretora de ensino. E essa casa para a gente nos traz muita gratidão, né? Por tudo que a gente aprendeu, por tudo que a gente desenvolveu. E é muito bacana dividir o palco com o Rangel, porque, enfim, né? Sem puxar o saco, né? Mas assim, eu sigo o Rangel no Instagram e ele traz muita coisa bacana de nova tecnologia. Muita. E eu fico assim, às vezes até desesperada, porque eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar, né? E aí, eu acho que vocês sentem a mesma coisa que eu, né? Com certeza. E aí é muito bacana, porque o Rangel, ele traz, assim, ele tem essa pegada de realmente ser muito empático com o que a gente, professor, tem dificuldade. Ele, quando traz o story dele, ele traz também, já traz ali um procedimento, passo a passo, já faz ali uma conversa com você pelo direct. Então, assim, eu me sinto super contemplada por esse profissional, que é um profissional das novas tecnologias, né, da área específica de tecnologia, mas é um cara que entende de educação como ninguém, muito massa poder estar nesse momento aqui com ele. E aí, como ele está aqui, eu me sinto muito livre para dizer para vocês que eu vou trabalhar mais o conceito de sala de aula invertida, e aí ele vai trazer mais esse lance de como que faz na prática, tá? Eu sei que a teoria e a prática são indissociáveis, ok, não precisa, né? Não precisa me chamar a atenção, beleza, já estou sabendo. Mas é bacana esse formato que a CRED preparou para vocês, porque vocês vão poder refletir sobre o que vocês estão fazendo, sobre como que o ensino ele pode ser vinculado a essa metodologia e como que vocês podem manifestar essa metodologia na prática, né, por meio de tecnologias e até pensar, e se não tivermos tecnologias, como faríamos, né? Então, isso é muito importante, isso é bem interessante para a tarde de hoje, tá? Então, se você está aqui, tá? Vai vir agora aqui a mediação lá do custo de Sobral, não tem jeito, né? Envia o link para o teu colega, compartilha com ele essa live, compartilha com ele essa formação, porque vale muito a pena você investir esse tempinho da tua tarde aqui com a gente hoje, beleza?
Bora simbora. O que que a gente pode pensar da sala de aula invertida? Antes da gente começar a falar sobre isso, queria dar uma boa tarde aí para a Lídia, para a Verônica, né, para a Tainara, para a Kélvia, para a Salete, para a Irani, para a Lucélia. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas professoras guerreiras, lindas, maravilhosas, e meus queridos professores também, que eles ficam mais caladinhos, né? Eles não participam muito do chat não, mas eu quero que hoje todo mundo participe do chat comigo. Beleza? Então, hoje eu quero interagir com vocês. Eu quero trazer para vocês algumas performances para a gente poder pensar, de fato, como seria essa sala de aula invertida dentro desse lance remoto de ser e que nós estamos vivendo isso há um tempinho, né? Então, Tamires, também boa tarde, seja muito bem-vinda, tá? Thaís também está chegando, seja muito bem-vinda. Pois bem, já fui muito bem apresentada, né? Já até tirei esse slide, porque a minha apresentação foi massa, não foi não? E aí, gente, toda a minha fala, ela vai trazer muito do que estes autores, né, deste livro chamado Sala de Aula Invertida, que é o Bergman e o Santos, eles vêm trazer a respeito dessa conceitualização. São autores norte-americanos, também professores pesquisadores, que vêm trazer toda uma teorização e, obviamente, né, as suas experimentações a partir de um contexto que eles viveram, a partir de algo do cotidiano deles. Então, vale muito a pena vocês fazerem a leitura desse livro. Eu tirei, obviamente, o principal, né? Eu tirei o miolo mais importante para que a gente possa ter aqui uma reflexão mais basilar, beleza? Então, onde tem esse cursor aqui, eu acho que está na descrição do vídeo, os slides, deixa eu só conferir. Vocês podem, estão sim, na descrição do vídeo, os slides já estão aqui disponíveis para vocês, e onde tem essa setinha tem o link para vocês terem acesso ao livro, tá? O livro está disponível em uma página da internet, e aí eu peguei emprestado, né, para compartilhar com vocês, tá certo? Vamos embora então. Bom, e aí, numa das entrevistas do professor Bergman, ele respondeu a seguinte pergunta, e aí põe na tela aí para todo mundo ler comigo. Professor Bergman, né? A implementação do conceito do Flipped Classroom foi introduzida pelo senhor em parceria com o professor Aaron Santos em 2007, em uma escola lá do Colorado. Em que momento vocês dois perceberam que era necessário fazer essa mudança? Presta atenção na resposta desse professor. Na escola onde lecionávamos, muitos estudantes vinham faltando às aulas. 2007, hein? Isso acontecia porque era uma escola rural e muitos deles tinham de ir embora na hora do almoço, mesmo que o turno durasse mais 2 ou 3 horas. Isso também acontecia porque alguns precisavam pegar um ônibus até a outra escola para participar das competições, o que acontecia com muita frequência nos Estados Unidos. Competições esportivas, né? Então, começamos a gravar as nossas aulas matutinas para as aulas do turno da tarde. A diretora nos parabenizou pela iniciativa. Ficamos felizes e logo depois ela nos disse algo que nos fez refletir. A filha dela frequentava uma universidade em que os professores gravavam as aulas. E ela disse assim, ó, a minha filha adora, porque não tem mais que ir para a aula. Naquele mesmo dia, o Aaron e eu começamos a pensar em qual seria o valor do tempo em sala de aula se você não tem mais que ir para a aula. Foi quando fizemos a pergunta, e se gravássemos para valer? Esse foi o momento que mudou tudo. Então, olha o que aconteceu com esse professor. Primeiro, teve o diagnóstico, teve o contexto. Depois, ele teve a interferência, vou chamar assim, positiva, né, de uma colega da rede, que era ali a diretora dele, né, que pode ser sua coordenadora também. E ele teve um lance muito bacana, que foi parceria. Olha esses ingredientes. E olha só quanta gente tem usado esse modelo, que é o Flipped Classroom, que a gente chama aqui de sala de aula invertida. Tanta gente usando esse modelo e querendo saber mais e estudar mais sobre ele, para que possa, de fato, materializar nas suas aulas, teve como ingredientes esses
itens básicos. Pegaram aí comigo a ideia? Pegaram comigo a ideia? Beleza. Então, preste atenção. Quando a gente fala a respeito da nossa ação, a gente já tem o primeiro passo de reflexão. Por quê? Porque a gente para pensar sobre a nossa própria ação. E essa reflexão, ela tem que ser alimentada, assim como a própria ação. Então, não tem um começo, meio e fim, professor. Não dá para você pensar que vai voltar ao normal. Não existe normal. Existem situações, existem contextos, existem momentos históricos, existem, com certeza, culturas e situações históricas que nós vamos viver ao longo de toda a nossa vida. Então, se você parar para pensar sobre o que você tinha antes e o que você está vivendo hoje, foi uma virada de chave sem tamanho. Com certeza você parou para pensar. E agora, o que é que eu vou fazer? E aí depois você começou a fazer com o que você conseguia fazer. E aí você gravou aulas, e aí você gravou você mesmo, redigindo ali na folha de caderno, você resolvendo a questão ali, você gravando para o teu aluno ver, porque você não tinha uma lousa. Você começou falando, tentando explicar ali, miudinho por miudinho, né? E aí depois você viu que era muito melhor um material ilustrativo com animação. E isso faz parte do teu percurso. Isso faz parte da tua ação docente. E isso faz parte da reflexão que tu fez sobre a tua ação. E isso não para nunca, tá? Essa virada de chave é só para mostrar que quando nós estamos atentos aos sinais, ao nosso contexto, aos nossos estudantes, nós nunca paramos de refletir, de agir, de refletir de novo e de agir de novo e por aí vai. E aí o Bergman ele fez justamente essa pergunta: e se gravássemos todas as aulas? E se os alunos assistissem ao vídeo como dever de casa? E usássemos então todo o tempo em sala de aula físico ali para ajudá-los com os conceitos que eles não compreenderam. Olha só a invertida de pensamento, de lógica que o professor trouxe para aquela sua situação, para aquele seu contexto, e o quanto a gente tem pensado para nós essa forma de inversão. Agora eu quero saber de vocês. Vamos lá? Quero saber de vocês, hein? Para você, qual a melhor definição de inverter? Coloca aí no chat, eu quero saber. Primeiro, estabilizar, coloca 1. Igualar, coloca 2. Transformar, coloca 3. Me diz aí qual é a melhor definição da palavra inverter. Inversão seria o quê? Estabilizar, 1. Igualar, 2. Ou transformar, 3. Vamos dar tempo para vocês escreverem no chat. Vamos lá, já tem alguns 3 saindo aqui. Ok, 3, 3, 3. Não vai ter nenhum 2, não vai ter nenhum 1. Esses cursistas, esses alunos, esses professores, esses estudantes, essas pessoas que estão assistindo esta live estão fazendo a tarefa de casa, hein? Muito bem. Então, quando a gente pensa em inverter, a gente pensa em mudar, a gente pensa em transformar. Beleza, muito bom. É bem por aí mesmo. Agora, acertaram. Agora, deixa eu conceituar para vocês alguns itens importantes para que a gente possa passar para o próximo entendimento, tá? Primeiro, a sala de aula invertida eu já falei, ela vem de um conceito em inglês, Flipped Classroom. E para nós traduzimos como sala de aula invertida. Quem é da língua inglesa por aí, né? Quem está da língua inglesa por aí, levanta o braço, né? Esse povo é sabido demais. Levanta o braço aí, que com certeza vai dizer assim: nem tudo da língua inglesa a gente consegue traduzir para o português. Não vou discutir isso agora, ok? Mas isso é bem verdade. E uma das coisas que a gente pode trazer e pincelar
é justamente a tradução do blended learning para o ensino híbrido, mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Pois bem, então o Flipped Classroom é justamente essa sala de aula invertida. E essa sala de aula invertida não é botar a sala de aula de cabeça para baixo, no sentido literal da palavra, não, é no sentido do imaginário mesmo, é a gente trazer uma lógica diferente para a sala de aula. E aí, esses autores, eles trouxeram a lógica do quê? A lógica das ações em sala de aula e melhoria do tempo que eles tinham ali, da interação que eles tinham ali com os alunos. Então, o que eles passavam muito tempo trazendo, inclusive, a exposição da informação, eles começaram a utilizar a elaboração dos vídeos para que os alunos tivessem essa programação já prévia de estudo em casa, como parte ali da carga horária do currículo, e aí eles viessem para a sala de aula para interagir, viessem para a sala de aula para tirar dúvidas, para, de fato, fazer algo que mobilizasse aquilo que eles ouviram, que eles leram, que eles destacaram, que eles anotaram. Beleza? Olha a lógica mudando aí. E quando a gente muda essa lógica, vocês vão concordar comigo que essa lógica, ela está mudada, privilegiando o quê? O quê? Foco na aprendizagem. Privilegia a aprendizagem. Por quê? Porque apesar de eu adorar um palco, adoro um palco, né? A galera por aí sabe que eu adoro um palco virtual, né? Tô lá e tal, coisa boa, né? Você ser o centro, você ser vista, aplaudida, é maravilhoso, né? Só que ali não é o lugar do professor, de fato, entre aspas, ser o foco, ser o brilho. A sala de aula é lugar para a aprendizagem ser o brilho, ser o centro. Senão, a gente perderia de vista a missão, a função da escola. Concordam? Então, por mais que a gente adore aparecer, né? Mas a gente precisa colocar outros fenômenos para aparição, que são justamente os fenômenos que envolvem os processos de aprendizagem que estão com os nossos estudantes, né? Que são a memória, a motivação, a percepção deles, como eles encontram e constroem todos aqueles conhecimentos e informações para uma dada situação, para um dado desfecho, para uma dada ação, tá? Então, nesse momento, o foco, ele precisa ser o da aprendizagem. Inclusive, porque os professores perceberam também, e os alunos de vocês já devem ter dito isso para vocês, que quando eles assistem os professores nos vídeos, por exemplo, tem aluno que diz, professora Alana, fala um pouco mais devagar, porque a senhora fala muito rápido. Eita, nós, e agora? Porque eu falo no movimento do pensamento, né? Você vai pensando e vai falando, e você tem uma linha de raciocínio, você tem uma lógica ali, tal. E muitas vezes, quando você diminui o ritmo, você atrapalha a sua própria linha de raciocínio. Então, cada pessoa é de um jeito, gente. Cada professor é de um jeito, né? Já tem um professor que ele é bem descritivo e lento, né? Ele tem essa habilidade de não se perder no pensamento. Mas se eu fizer isso, eu me perco, não tem jeito. Já tentei, me perco e me perco legal. Então, quando você mostra o vídeo para o aluno, o que é que ele faz? Ele pausa, ele volta, ele acelera, ele coloca com menos velocidade, ele desacelera, né? Então, você está ali, inclusive, trazendo uma personalização do próprio aluno para você, né? Então, é algo bem subjetivo, isso é algo bem intenso para a gente pensar, né? E aí, assim, gente, dentro dessa sala de aula invertida, olha só, quando a gente entende o conceito, não tem um modus operandi igual para todo mundo, não. Não tem uma receita para todo mundo, não, tá? Tem uma forma de pensar a sala de aula e a gente faz o quê? Se a gente está invertendo, a gente está puxando uma lógica que não era aprendizagem para uma lógica que passa a ser aprendizagem, para uma lógica que eu vou mostrar aqui outros elementos que passam a ser o centro do processo,
beleza? Então, pensem nisso, tá? Não, gente, não se estressa. Se vocês não estão conseguindo seguir o livro fulano e tal, não se estressa, tá? Você, professor, é dotado de inteligência para você fazer ação, reflexão, ação. Essa é a essência da sua prática, tá? Então, fica de boa que tu vai pensar, com certeza, no melhor modus operandi, pensando nessa lógica. Combinado? Eu espero ajudar nisso, tá? Eu espero ajudar nisso hoje, tá bom? Exatamente, Débora, o aluno é o protagonista da sua aprendizagem, beleza? E aí, eu tenho aqui a ideia principal, que tá lá na página 30 do livro. Inverter a sala de aula nada mais é, nada mais... Vixe Maria, que eu li tudo errado agora, né? Inverter a sala de aula tem mais a ver com certa mentalidade. Qual que é essa mentalidade? A de deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem. Todo professor que optar pela inversão terá uma maneira distinta de colocá-la em prática. Beleza? Beleza? Então, não tem um modus operandi comum para todo mundo, não tem uma receita, tá? Você é o autor, então fique de boa. Vamos só pensar nessa lógica. E aí eu quero que você me diga, o que você acha que nós podemos inverter na sala de aula? O que a gente pode inverter na sala de aula? Pensa comigo. Seria 1, o espaço? Seria 2, o tempo? Ou seria 3, o professor? O que você acha que nós podemos inverter na sala de aula? Coloca aí, 1, espaço, 2, tempo, ou 3, professor. Quero ver tua resposta. Então, vou olhar aqui minha telinha para ver o que é que vocês estão respondendo. A Irani colocou assim, o aluno tem dificuldade em ser protagonista em seu aprendizado por vir de uma educação tradicional que não incentivava isso. Com certeza, Irani. Como que a gente... Nossa, gente, olha... Ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, todos os anjos, todos os santos, né? Como que a gente muda um hábito? Como que a gente muda um hábito? Nós, colegas professores, quando a gente chega numa aula, o que a gente faz? A gente procura as cadeiras lá do fundão para sentar. Não sei vocês, mas eu sou um pouco assim. Procura as cadeiras lá do fundão para sentar, já chama o colega que gosta de conversar para ficar perto, né? Porque a aula vai ser animada. Ali o professor ali, você lá atrás conversando no celular, rindo, né? E se o conteúdo não tiver ali no teu interesse, não tiver ali no teu horizonte, né? Tu vira o quê? Tu vira o bagunceiro, né? Então é difícil a gente mudar um hábito, é difícil a gente mudar uma cultura que está intrínseca na gente. Parece que a gente sabe... Parece não, a gente sabe como ser aluno, né? E aí o que acontece? Hoje, apesar da gente não ter essa mudança natural, né, da escola, mas as forças fazem com que a gente tenha que mudar essa postura, e aí o que a gente faz? Ai, mas dói, mudar dói. Mudar dói, quebrar hábito dói. Dói, por quê? Porque gasta energia. Porque você vai ter que pensar, porque você vai ter que se doar, porque você vai ter que se tornar mais disponível para aquele momento. Então, quando você chega numa aula que o professor já diz assim, ó, bora todo mundo de pé, vem aqui para esse círculo, vamos formar um círculo. Aí os alunos fazem o quê? Você também, colega professor, hein? Não vale mentir nessa. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que ficar em pé, a gente já passa o dia, né? Ai, meu Deus do céu, aquele chororô de tudo que é lado. Eu sei disso porque eu fiz isso várias vezes com criança, com jovem, com adulto, com professor, com coordenador, com diretor. E aí, quem são as pessoas que menos reclamam e estão ali dispostas, prontinhas, de pé, todas assim, ó, já se movimentando? As crianças. As crianças, porque elas estão aprendendo, elas estão abertas, elas adoram uma aventura, elas adoram uma coisa nova, né? Elas têm uma energia que brilha nos olhos. Então, nossa criança está aqui dentro. A gente também tem uma energia, a gente também tem uma curiosidade, a gente também tem um brilho. Enquanto professores, a gente pode e deve motivar os nossos alunos a enxergar esse brilho, a saber que brilho é esse,
para que a gente também possa mobilizar o currículo, a escola, no alcance desses objetivos. E os alunos também têm que buscar isso dentro da sala de aula. Então, não é algo só que o professor quem tem que fazer tudo só. Não. O aluno ele também tem que reconhecer que aquele espaço é um espaço de crescimento, é um espaço de aprendizagem, é um espaço de mente aberta, é um espaço onde todo mundo tem o direito de errar, de acertar, de fazer de novo, de fazer bem feito do que fez antes, né? Então, deixa de conversa, Alana, pelo amor de Deus, vamos lá. O que é que vocês responderam aí? Deixa eu ver. Professor. Opa, a Salete colocou tempo. Legal, gostei. O que mais vocês acham que a gente... Ninguém quis inverter o espaço? Que coisa! A gente já tá com o espaço invertido, né? Vocês perceberam isso? Perceberam que a gente tá com o espaço invertido com o ensino remoto, né? A Diana colocou, né? Eles se sentem inseguros justamente por não estarem acostumados com a liberdade de escolha. Precisamos estimular a autonomia para trabalhar esta insegurança. Falou tudo, né? Encerrou assim com muita classe. Então, gente, o que é que vocês acham que a gente pode inverter na sala de aula? Vamos inverter o professor? Por que, Alana, que a gente vai inverter o professor? Por que a gente não vai inverter o tempo? Por que a gente não inverte o espaço? Porque nós não temos controle sobre eles. Mas sobre o professor, que somos nós temos controle. Concordam? Concordam? Dá para entender essa analogia? Você teve controle na hora que a coordenação, a gestão da escola falou assim, ó, a gente vai fechar a escola porque o mundo está em pandemia e a gente precisa se isolar. Você teve controle? Não. Olha, a gente vai mudar aqui o horário das aulas, porque o turno 7h30 da manhã está muito cedo, né? Para os alunos que os pais... Teve controle? Não. E você, na sua ação, você tem controle? De certo modo, a gente tem, não tem? Beleza? Então, o que eu quero que vocês pensem é que sobre o que nós podemos fazer, sobre o pouco controle que a gente tem, a gente precisa preservar essas ações e tomar consciência delas e de como fazê-las. Beleza? Combinado? E os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, como trabalhar com eles? Ai, coisa mais linda do mundo! Coisa mais linda do mundo! A gente trabalha do mesmo jeito que a gente trabalha com a aprendizagem das crianças, anos iniciais no ensino fundamental, adolescentes, idade adulta e por aí vai. Qual é a diferença? Os professores têm muitas dúvidas, né? Qual que é a diferença entre eu trabalhar com uma criança de 8, 10 anos e eu trabalhar com um adolescente de 14, 13 anos? Gente, é a fase do desenvolvimento. Lê um pouquinho sobre infância, lê um pouquinho sobre adolescência, porque a tua aula não é tu expondo o conteúdo. A tua aula é o teu aluno participando, é a aprendizagem acontecendo. Então, tu tem que trazer estratégias que atendam a esse perfil de alunado. Tu tem que conhecer o desenvolvimento desses alunos que tu está trabalhando. E é óbvio que eu nem tô louca de não dizer uma coisa dessa. Tu tem que ter domínio do conteúdo que tu vai trabalhar em sala de aula. Então, não dá para tu trabalhar a língua inglesa sem tu saber língua inglesa, pelo amor de Deus, né? Isso eu não vou nem comentar, né? Não vou nem entrar nessa seara, né? Então, você tem que ter domínio do seu conteúdo, né? E, com certeza, você tem que saber muito mais sobre as fases de desenvolvimento do indivíduo, do ser humano, e se abrir para conhecê-lo como pessoa, para conhecer o seu contexto histórico, seu contexto social, seus interesses, suas expectativas, o que prende a atenção, o que não gosta, tá? Então, as pessoas às vezes também perguntam assim, Alana, e aí como é que a gente trabalha com pessoas com deficiência? Não são pessoas. Você fez o diagnóstico. Você sabe como é que ela está na fase de desenvolvimento, o que ela aprendeu, o que ela gosta, pelo que ela se interessa, tem os objetivos de aprendizagem. Vai fundo, irmão.
Então, a gente precisa reconhecer as pessoas como indivíduos, como pessoas que têm suas expectativas, têm seus interesses, têm o seu desenvolvimento próprio. E nós, como professores, estamos, e aí desculpem, nós estamos para mediar o conhecimento, a construção do conhecimento, tá? A gente não está para empurrar a goela abaixo um conteúdo, não. Olha a diferença, é até violento, né, dizer uma coisa dessa. Então, presta atenção, a gente tem que ter a capacidade de não sermos o detentor do saber. Cara, tu pode saber muito de língua inglesa, meu irmão, muito, 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 mas tem um aluno teu que ele é fissurado, que ele é viciado em assistir série do Netflix em inglês, e ele tem uma dicção de nativo que, putz, tu não sabe como que é isso. E aí? Você vai expulsar ele da sala porque ele sabe mais do que você? Não, você vai agregar. Olha, gente, essa frase aqui, olha aqui, fulano, vem cá, diz para mim aqui essa frase para a turma ouvir. Olha só como que é aqui, sem apóstrofe, olha aqui como é que fica aqui, olha o som. Certo? Então, quando a gente tira o foco de nós, que a gente passa a colocar o foco na aprendizagem, a gente tem essa capacidade. E a gente precisa se movimentar de uma forma não linear na sala. Se eu tivesse em pé, num palco de verdade, né, ou num espaço, falei palco, mas num espaço, eu andaria de uma forma linear para vocês, e depois eu andaria de uma forma sem qualquer sem qualquer padrão, tá? Só para vocês entenderem. Porque o lance do linear não é a gente ficar feito barata tonta dentro da sala de aula. O lance do linear é a gente interagir, é a gente propor formas de interação entre os pares, é não ser esse uníssono de professor fala, aluno escuta. Não! Por quê? É ser justamente aluno fala com outro aluno escuta o aluno que fala. E por aí vai, o professor escuta o que o aluno falou e o professor media, e vem o outro aluno media, e beleza? E aí, talvez essa seja a parte mais difícil, que eu acho que a gente precisa de terapia, meu povo. Eu acho, não, eu tenho certeza que a gente precisa de terapia. Renunciar o controle do processo. Eu acho que a gente precisa de terapia. Concordam comigo? Gente, o processo de aprendizagem é do aluno. Qual que é a tua missão? O ensino. Então, externamente, tu vai tentar adotar, tu vai tentar trazer motivações externas ao estudante para que ele consiga aprender mais e melhor. Mas tu não tem controle sobre isso, tu não pode abrir a cabeça dele, tu não pode regular aqui o parafuso aqui do lado direito, do lado esquerdo. Não tem como, não é uma máquina, é uma pessoa. É uma pessoa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com todas as estratégias que a gente utiliza e como a gente coloca isso, para não ser tão impositivo, para não ser tão inflexível, para não ser tão também, como é que fala? Aquela pessoa assim que abandona, né? Que deixa lá e vai-se embora, né? Então a gente tem que ter o olhar sensível e renunciar o controle do processo. Eu não sei, mas estou com uma ideia aqui. A gente pode fazer depois no final uma renúncia, né? No final dessa live a gente pode fazer uma sessão de renúncia. Tô brincando, minha gente. Alana, fala sério, mulher, e agora? Como é que a gente pensa o ensino desse jeito, então? Você já me inverteu como professor, você já me botou de ponta cabeça. Já não sei mais nem o que eu vou fazer amanhã. Calma, respira. Rangel tá aí, ele vai dizer pra gente o caminho, tá? Fica tranquilo. Quais são os componentes essenciais para a gente pensar o ensino? Os objetivos de aprendizagem claros. Cara, a BNCC tá aí. Bota ela embaixo do braço. Não só isso, lê também, né? Para entender, tá? Então, tem a BNCC, tem as diretrizes curriculares estaduais, tem o projeto político da escola, você tem o plano de aula daquela disciplina que a escola já havia construído coletivamente. Então, cara, dá para tu pensar os objetivos de aprendizagem que são essenciais e clarificar isso para o teu aluno, deixar claro para que ele entenda qual que é o objetivo daquela aula. Porque uma vez que o aluno entende o objetivo daquela aula, ele vai justamente junto contigo buscar aquilo e não vai ficar contra ti, certo? Por quê? Porque ele não está entendendo o processo, ele não sabe para que é, ele vai dizer, ai meu Deus, ô coisa chata, ai que eu não aguento, ai que professor chato, ai que...
Quantos alunos não estão falando as coisas assim, né, do outro lado da tela, né? Eu queria ser uma mosquinha para saber. Mas, enfim, quando você traz objetivo claro, você consegue não só maior adesão, mas você dá autonomia do processo da aprendizagem para o seu aluno, tá? Métodos e técnicas diferenciados para diferentes objetivos. Óbvio! E esses objetivos, eles perpassam a nível factual, procedimental e atitudinal, hein? Então, você não dá para você pensar que o aluno vai aprender habilidades interpessoais você passando um trabalho individual. Vamos lá, sintoniza esse negócio. Garantia de acesso aos vídeos e materiais pelos estudantes. Saiba que você está na rede. Tá certo? Então, o vídeo que você grava para o seu aluno é óbvio, né? Que a gente tem, no IF a gente tem isso, né? A gente tem uma plataforma que o aluno acessa lá de dentro, né? Que ele não pode compartilhar ali o vídeo, não pode colocar em espaços públicos sem autorização prévia das pessoas que estão ali no vídeo, etc, etc, etc. Então, tem que ter esses cuidados, mas você tem que saber que o aluno, ele precisa ter acesso ao material. Não, material é meu, não dou para ninguém. Não fui eu que fiz? É, meu filho, mas você fez para quem? Você fez por quê? Né? Então, presta atenção. Então, se esse material é o que vai ajudar o aluno dentro do processo de aprendizagem dele, compartilhe, viu? Conhecimento, a gente compartilha, a gente não guarda só para nós, não, tá certo? Muito feio guardar conhecimento só para gente. Elaboração de atividades cativantes em sala de aula. Olha que caracterização linda, cativante. Gente, o que é que te cativa? Olha que legal. Então, escolhe uma atividade que tu saiba que tu vai agradar gregos e troianos. Escolhe uma atividade que um dia tu vai agradar os troianos e no outro vai agradar os gregos, né? O que tem? Então você vai abordando isso com eles. Ó, você não gosta de falar muito, mas você teve que falar aqui, mas não se preocupa não, que na próxima aula a gente vai fazer justamente uma atividade que ninguém vai falar, vai ser toda desenhada, né? Então a gente vai agradando ali, vai trazendo diversificações dentro das nossas atividades para que a gente torne isso não só mais interativo, mas até mais interessante, né? E também criar instrumentos de avaliação para a demonstração dos alunos dos objetivos de aprendizagem compreendidos. Então, assim, se tu cria... Outro puxão de orelha. Se tu cria avaliação, né, para poder punir os meninos, porque ou eles não vieram para aula, ou eles estavam fazendo muito barulho, ou eles não participaram, tu tá fazendo errado, tu tem que renunciar a esse negócio aí que tu tá fazendo, porque isso não é legal não, viu? Você tem que criar instrumentos avaliativos para você conseguir evidenciar o que teus alunos aprenderam. Então, quando tu pensa, eu tenho um objetivo de aprendizagem, a minha avaliação... Eu não consigo alcançar esse dedo com isso, ó. Tá junto. O objetivo tem que estar junto com a avaliação. Então, a minha avaliação serve para responder o meu objetivo. E até eu conseguir evidenciar isso, o que é que eu faço? Eu trago estratégia, eu trago recursos, eu compartilho materiais. Beleza? Sacou a ideia? Ok. Então, a forma de pensar o ensino... praticamente a gente não vai sair dos elementos básicos, mas a gente tem que pensar de uma forma diferente, concordam? Quero ouvir vocês, ou pelo menos ver a escrita de vocês. Qual é o maior desafio de vocês? Sério mesmo, assim, de boa, coração aberto, coração aberto. Qual o maior desafio para vocês na inversão da sala de aula? Escreve para mim aí em uma frase, em uma sentença. Qual o maior desafio meu? Aí você pensa, Alana, qual o meu maior desafio na inversão da sala de aula? Eu vou escrever aqui também, tá? Vou escrever aqui. Bora, cuida, escreve aí do lado daí, que eu vou escrever daqui do lado daqui. Cuida, vamos lá. Deixa eu ver qual é o meu. Ah, já sei. Gente, isso é difícil demais, né? Esse é o meu maior desafio. Não sei qual é o de vocês. Mudança de mentalidade, também acho. Também acho. Sair do senso comum, também acho. Vale, meu Deus, eu vou achar tudo. O meu é renunciar ao controle do processo. Eu sou controladora.
Medo de não ter interação dos estudantes. A conectividade dos alunos, que é algo mais externo, né? Você não tem controle sobre a conectividade dos alunos, né? Mas sabe o que é que você tem controle? Você tem controle do seguinte: vixe, o fulano caiu, ó. E agora? Não, gente, eu começo a atividade hoje e deixo a atividade aberta até amanhã. Porque aqui, ó, fulano, ciclano, beltrano caíram, eles não vão conseguir fazer a atividade hoje. Vou deixar até amanhã, tá certo? Beleza? Então, você não tem controle sobre a internet, né? Rangel vai dizer isso, a gente não tem controle sobre a internet, mas a gente tem controle sobre outras coisas que a gente pode também modificar. Medo de não dar certo, né, Rangel? Ansiedade toma conta do nosso organismo, né? Ah, meu Deus do céu. Aceitação dos estudantes com as novidades. De primeira não aceita não, viu? De primeira não aceita não. A cara é feia, reclama. Pense no negócio, viu? Para eles comprarem a ideia dessa metodologia ativa, dessa inversão da sala de aula, meu filho, dá trabalho. Por quê? Porque você sair da zona de conforto dói. Dói. Você passa a gastar energia. Vamos todo mundo começar, eu não sei aí se todo mundo é atleta, né? Mas vamos começar todo mundo correr 6 horas da manhã. Vamos começar com 20, depois 30, depois 40, 50 quilômetros. Bora, todo mundo correndo. Oxi, você já disse, ai não, eu tenho que... Aí você inventa um monte de coisa, né? Porque dói. Se você não está acostumado a fazer isso, teu corpo vai sentir. Tu vai ter que gastar mais energia, mais pensamento. E o nosso corpo foi feito para a gente ficar numa zona estática, numa zona constante, de conforto. E eu acho que eu disse uma coisa errada. O nosso corpo foi feito, mas o grande lance da vida é a gente sair dessa zona de conforto. A nossa grande satisfação e realização é quando a gente consegue sair dessa zona de conforto. Beleza? Pois vamos lá. Motivar o aluno a aprender. Isso é um fato que é muito curioso, viu, Raquel? Porque, na verdade, a gente não consegue motivar a pessoa, não. A gente cria estratégia externa para a pessoa internamente entender aquilo ali e se motivar. Certo? Isso é importante, porque a gente, às vezes, acaba misturando, dá o chocolate lá para quem acertou alguma coisa, né? E aí tá todo mundo motivado a participar, quando, na verdade, se você tira o chocolate, isso para. Então, assim, reforço positivo, né? Vamos ter cuidado com essas coisas. É interessante até o momento. É por isso que a gente sempre tem que trazer estratégia externa que não vicie, mas que, de fato, traga uma consciência por que e para que daquilo ali. Beleza? Medo de mudança. Quem que não tem medo de mudar, né? Todo mundo tem medo de mudar. Quebra de paradigmas, eu acho que esse é o mais difícil também, né, Leuda? Você nadar contra a corrente, cara. A Lídia, medo de não ser clara. Treinando, vamos treinar com espelho, né? Para ver se dá certo. Irani, o aluno acostumado a ter o conteúdo mastigado pelo professor, não é? Vamos desacostumar esse negócio. Ana Maria, insegurança de não corresponder às mudanças com o uso das novas tecnologias. Fique calma e tranquila, viu? Você vai passar por essa vida, assim como eu, e não vamos ter domínio de todas as tecnologias. Então, aceite, e a gente vive com a tecnologia que a gente sabe usar, certo? Não adianta a gente também, né? A gente sabe usar, a gente vai usar aquela. A gente pode aprender? Vamos, pois vamos aprender esta também, mas a gente não vai ficar doido querendo controlar e saber de todas, né? A gente vai saber daquelas que a gente pode saber, né? Não conseguir atingir os objetivos de aprendizagem, Thaís, massa. Como é que você consegue acalmar um professor? Gente, isso aqui está quase uma sessão de terapia, né? Como é que você consegue acalmar um professor que está com medo de não dar conta dos objetivos de aprendizagem? Primeiro, vamos lá. Presta atenção no contexto que tu tá, presta atenção no tempo que tu tá, o perfil dos alunos, o que eles têm para acessar, e coloca aí objetivos plausíveis, exequíveis, ou seja, que você tenha uma certa inferência de que será possível a sua turma alcançar, tá? Então, desenhe esses objetivos e vai trabalhando na consecução deles. Se der para alcançar mais, beleza, manda brasa, vamos embora. Como é que você sabe que está alcançando o objetivo? Quando você avalia, quando você tem a evidência. Então, dá para você avaliar na atividade, não é para você avaliar só na prova. A prova é um instrumento. Você avalia sempre, cotidianamente.
Então, quando você está avaliando, você tem a possibilidade de mudar, de aumentar, de melhorar, de tornar mais complexo. Desde ontem que eu quero inventar a palavra complexificar. Nem sei se tem, deve ter, né? Ou você pode até trazer um pouquinho. Não, calma, esse objetivo não dá, vamos voltar um pouquinho, né? Então, é essa sistemática de avaliação que vai fazer com que você abra os olhos e tenha mais segurança sobre o que você pode e consegue, de fato, alcançar. E a autoavaliação ajuda muito, porque os alunos falam para nós de objetivos que a gente nem colocou ali no nosso planejamento, que é, às vezes, até transversal. Então, é muito importante a gente fazer essa autoavaliação com eles, viu? Um desafio, não aceitar as mudanças. Aí precisa de um trabalho duro, né? Porque quem que tem controle sobre a vida aqui? Né? A gente acha que tem controle, né? Então, a gente realmente precisa olhar para as mudanças e saber que tudo tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Quais são os lados positivos da sala de aula invertida? Por favor, Alana, me diga, para ver se eu compro a ideia dessa vez. Primeiro, você traz a responsabilidade do aprendiz para o processo da aprendizagem. Oxe, se quem vai aprender é o aprendiz, ele tem que saber da responsabilidade dele, ele tem que saber que não sou eu que vou entregar o negócio mastigado e ele vai aprender, não é assim uma mágica. Não, é um processo. Eu posso personalizar dentro da minha sala de aula. Eu consigo diferenciar os meus alunos em sala de aula, no atendimento, nas estratégias, na hora da interação. Inclusive, na hora que eu gravo o vídeo e mando para ele fazer lá aquele lance lá de voltar, de parar, de ir mais rápido e mais lento, né? Eu desloco a aprendizagem para o centro, que é o que mais importa. Se a aprendizagem não for o centro das nossas escolas, a gente perde de vista a nossa missão social. Reduz a papelada e estimula feedback imediato. Ora, se não... Você traz, dentro da sala de aula invertida, processos muito mais dinâmicos, processos muito mais vivos, e que você pode, por meio das novas tecnologias, Rangel vai já falar sobre isso, e você pode trazer, inclusive, feedbacks mais imediatos, atitudes mais ativas dos seus alunos, né? Porque eles manjam dessa tecnologia, eles gostam disso. Você oportuniza esse processo de recuperação da aprendizagem à medida que você vai acompanhando, à medida que você vai observando, de fato, o que o aluno compreendeu, o que ele não compreendeu. Onde é que você vai voltar, onde é que você vai, de fato, avançar, tá? E você admite também outros meios de aprendizagem de conteúdo, que não é só você falando. Você pode trazer outros vídeos, outros professores, fazer integração com a palestra da universidade, trazer um colega falando sobre alguma coisa, um par dele, né? Um aluno colega dele que já trabalha há algum tempo no centro comunitário, não sei o que. Então você traz isso e admite essas novas formas, você oportuniza essa interação maior, você muda o seu local dentro da sala de aula, o que é muito importante. Porque aí sim, você consegue materializar a mediação quando você sai do centro. Você, professor, ensina o valor da aprendizagem e não do adestramento. Acho que isso é importante. Você também, além de engajar os estudantes, você acaba trazendo e engajando quem? A família, né? Você engaja a família, porque os estudantes eles vão estar mais ativos no processo, eles vão chegar em casa querendo compartilhar as atividades, algumas outras, às vezes até a maioria, pede a participação da família, então existe um maior engajamento e também as atividades práticas, elas vão se tornar até mais pessoais, mais subjetivas, mais personalizadas, mas para isso, para que tudo isso aconteça, você vai precisar fazer algumas coisas, e elas são se preparar, você vai precisar planejar, conversar com os estudantes, esclarecer esse modelo para as famílias, você vai precisar dar o encaminhamento, o embasamento para essa galera do que vai acontecer ali. Você vai ter que planejar, fazer os vídeos, preparar todo o conteúdo, a plataforma. Você vai ter que desenvolver isso, né? Não é só passar o vídeo, mas é junto ter uma atividade de interação, é fazer um momento síncrono, é fazer uma atividade interativa, é estimular com perguntas criativas, perguntas criativas, e sempre
e ajustando os objetivos. E, por fim, não menos importante, você tem que avaliar, tem que desenvolver um sistema de avaliação que seja diagnóstico, formativo, que seja somativo, que você compreenda as evidências de aprendizagem, que você dê espaço também para o processo de autoavaliação. Beleza? Não vou adentrar muito nesses pontos, não, vou deixar vocês aí com gostinho de quero mais, para que vocês possam dar uma lida na referência que eu trouxe para vocês e também caçar um pouco mais de material nessa internet, ok? Então, por gentileza, agora, não, pode ser depois, não tem problema, avalie esse momento formativo para você, tá? Me diga como que foi, o que você sentiu. A Alana foi tão rápida que não deu tempo nem eu pensar direito. Mas eu gostei, porque me fez ver qual que é o meu lugar e o lugar que eu preciso ocupar dentro da sala de aula. Então, eu vou avaliar a Alana assim. Então, o link da minha avaliação está aqui na descrição do vídeo, tá? E aí eu termino com uma frase, que é de efeito, mas de não muito efeito, que eu mesma quem redigi, né? Porque eu não sou nenhuma coralina. Mas é sempre o que eu venho falando para vocês, né? E isso fica muito marcado, porque eu sempre falo isso, e eu falo isso para mim também, para eu sair da minha zona de conforto, eu, Alana, né? A aprendizagem, ela é uma mudança, mas ela é uma mudança consciente. Portanto, não há aprendizagem sem esforço, sem energia, sem disposição. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos colegas, em que vocês vão gastar a energia de vocês hoje? Que seja uma aprendizagem prazerosa, que seja uma aprendizagem intencional, que seja uma aprendizagem para valer, tá? Olha aí meus contatinhos, estou ali pelo Instagram, estou pelo YouTube, estou também lá no Telegram. Se você quer saber mais a respeito de ensino, avaliação, tecnologias, vai lá e se inscreve no meu canal do Telegram, @profexplica, tá? Não vou vender nada para vocês, não se preocupa, tá? É só post com muita informação, com eventos também que eu vou dividindo, compartilhando com vocês, caso vocês queiram aí aprofundar os conhecimentos de vocês, tá? Se você quiser tirar mais alguma dúvida e trocar alguma figurinha, essas são as minhas redes sociais e os meus contatos, ok? Passo a palavra para a Sara, querida. Espero ter cumprido aí meu tempo. Professora Alana, muito obrigada. Meu Deus, eu não tinha coragem de interromper e dizer que tinha ultrapassado, porque a vontade que nós temos é de continuar, é de entrar aí à noite ouvindo você e também daqui a pouco o professor Rangel, mas nós não podemos fazer isso, né? Infelizmente, mas eu desejo que tenhamos outros momentos, outras oportunidades. Eu quero receber de você essa energia, essa disposição, essa alegria, essa vontade, né? E transmitir, né, para todas as pessoas que eu convivo, que eu vou talvez em algum momento mediar uma aprendizagem, e eu peço para que todos os que estão aqui presentes também recebam essa energia, essa alegria, essa vontade, né? É maravilhoso, contagia, né? Inverter, tia Lígia colocou aí, é contagiante mesmo, né? Que todo mundo possa sair daqui com essa sensação, com essa vontade. E aí eu já convido, professora Alana, para você sentar comigo aqui na arquibancada e também assistir, né, esse maravilhoso... Cadê ele, meu Deus? Está aqui. Esse maravilhoso professor Rangel, viu? Seja muito bem-vinda a esse nosso palco virtual, professor Rangel. E nós estamos aqui também para aprender muito, muito mesmo com você. Muito obrigada. Boa tarde, professora Sara. Boa tarde a todos vocês, né? Muito bom, né, escutar a professora Alana falar. Ela fala assim com a simplicidade, né? A gente consegue ver um conteúdo que parece um tanto complexo, de uma forma assim tão, né, tão simples, de uma forma que você consegue entender. Então, professora Sara, eu quero agradecer aqui o convite por estar aqui nessa tarde junto com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. O professor Ayrton pelo convite também, e está dividindo o palco com uma professora, né? Eu sou aluno do curso lá do Laboratório Digital Educacional da UFC. Então, você está dividindo um palco com uma professora. Cara, isso não tem dinheiro que pague, é muito bacana.
e sempre tenho acompanhado o trabalho da professora Alana também, sem demagogia, gosto muito do trabalho que ela vem fazendo, e que, por sinal, é um trabalho muito bem feito. Então, parabéns, professora Alana, aprendi demais. Foi uma aula aqui de vida, uma lição de vida nessa tarde que eu aprendi com você. A minha parte vai ser um pouco mais prática, que a gente vai abordar um pouco mais, uma questão mais prática de como inverter essa sala de aula, né? Que tecnologia que eu posso utilizar para inverter essa aula, para conseguir gerar um engajamento no meu aluno, para conseguir fazer com que aquele aluno que muitas das vezes ele não tem, né? Não tem muito aquela vontade de fazer uma atividade, através dessas plataformas eles se sintam com vontade, né? Bem animado, engajado. E essa é a nossa missão aqui nessa tarde, com muita humildade. Nós estamos aí à frente de uma empresa chamada Tools Educacional, onde estamos ajudando redes educacionais a transformarem, né, a digitalizarem os processos educacionais, principalmente com formação de professores e também desenvolvendo sistemas mais adaptativos, digamos assim. Então, eu sou o professor Rangel Félix, a professora Sara já me apresentou. Estou aqui com muita humildade, com vontade de aprender com vocês. Já aprendi com a Alana, já aprendi aqui no chat com vocês. E vamos que vamos, é isso, né? Eu acredito que o professor, quando ele se coloca, né, quando ele dá um passo à frente, e ele não é aquele professor que diz, não, o meu jeito de ensinar é o que funciona e pronto. Se o professor ele tiver esse pensamento que o meu jeito de ensinar é o jeito que funciona e pronto, ele vai ficar para trás, e aí aqueles que estão na esteira rolante aí do mundo complexo vão conseguir evoluir. Então, quero convidá-los aí, para quem ainda, né, não deu o primeiro passo, ou para quem ainda está um pouco lento, vamos tentar acelerar, não o pensamento, mas acelerar aquilo que eu já conheço e tentar melhorar um pouco aquilo que eu já conheço, e quem sabe até experimentar algumas novas tecnologias, e aí conseguir construir o que o Murilo Gun chama, numa palestra de um TED Fortaleza que tem, de o cinto do Batman. O Murilo Gun, eu acho muito bacana o que ele fala, né, que nós devemos ter no nosso cinto do Batman competências, habilidades, e aqui para nós professores, no caso, devemos ter estratégias, ferramentas nesse nosso cinto de utilidade, para que quando nós precisarmos dessas ferramentas, nós utilizemos da melhor forma para conseguir fazer com que os nossos alunos aprendam. A Alana trouxe uma coisa muito importante, e a Sara também reforçou no chat que eu vi, que é a questão da mudança de pensamento. Veja bem, eu acredito que o maior desafio, eu sempre falo isso, e eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje, enquanto a essa mudança de forma de ensinar, de forma de mostrar possibilidades, de construir espaços de aprendizagem com os nossos alunos, está na nossa mente. A nossa mente, ela está formatada, ela foi formatada de uma forma que nós ensinamos daquela forma que nós aprendemos, né? E nem sempre, nem somente essa forma que nós aprendemos, ela é a única forma que consegue desenvolver, né, as habilidades que esses alunos tanto precisam. Então, nós vamos falar um pouco dessas tecnologias, mas um pouco antes disso, eu gosto sempre de trazer algumas reflexões para que nós possamos pensar. O tempo já foi embora, eu vou adiantar um pouco aqui, eu vou fazer uma interação, mas eu vou adiantar um pouco, no final a gente faz uma interação rápida. Nós vivemos nessa sociedade conectada, não tem como. A nossa sociedade é conectada. Você pode para um pouquinho aí. Pensa aí na tua casa. Quantos equipamentos conectados à internet você tem? Provavelmente você tenha mais dispositivos conectados à internet do que pessoas na tua casa. Possa ser que tenha alguma exceção, que eu sei que tem. Mas nós temos muitos equipamentos tecnológicos conectados à internet. E isso faz com que o homem, a sociedade, ela mude a forma de se apresentar, de trabalhar, de comprar, de vender e por aí vai. Porém, a educação, ela está vivendo esse processo, né, esse redesenho, porque esteve engessada há muito tempo em um pensamento que utilizar um smartphone em sala de aula teve que ter uma lei para os alunos não levar, ou um projeto político-pedagógico que proibia o aluno de utilizar esse equipamento. Beleza. Até mesmo porque nós não pensávamos em utilizar esses equipamentos como uma estratégia pedagógica.
Então, nós estamos vivendo essa ruptura digital, né? Onde aquilo que talvez outrora era impensável, hoje está sendo feito. E aí nós temos esses mais dispositivos do que gente, e tem uma pesquisa que eu acho muito bacana, que eu trouxe aqui para vocês, da Dell, que ela diz o seguinte, é um laboratório que pesquisa sobre futuro, junto com diversas organizações futuristas aí da Europa e de outros continentes também, que diz o seguinte, que até 2030, veja bem, olha só isso, até 2030, nós teremos que 85% das profissões que existirão, elas ainda nem foram inventadas. Veja bem, vocês têm noção do que é isso? Se nós estamos preparando pessoas, profissionais, cidadãos, para uma sociedade onde esses empregos já existem, como é que nós vamos dar de conta dessas profissões que nem foram inventadas? Mas tem uma coisa que lá num documento da OCDE traz que é bem interessante, que é o seguinte, ele diz o seguinte, que boa parte ou a maior parte dessas profissões que existirão, elas têm uma coisa em comum. Que coisa em comum que é essa? É que elas estarão imersas às tecnologias digitais e à computação de ponta. Veja bem, nós estamos passando por esse redesenho, por esse processo, e nós estamos chegando aí a uma explosão de novas tecnologias que já estão sendo trabalhadas, testadas e até utilizadas em alguns outros países, como, por exemplo, a internet 5G, né, uma nova forma de enviar dados pela rede, né, uma complexidade muito grande, né, digamos assim, que a quantidade de dados bizarra, impensável, que nós já estamos vendo funcionando, e tem essa guerra aí de Estados Unidos e China, para ver quem é que domina tudo isso, sendo que é uma tecnologia chinesa, a China que tomou aí, né, que disparou aí à frente dessa tecnologia. Nós temos a inteligência artificial, onde diversos mecanismos, diversas plataformas poderão estar utilizando essa inteligência artificial para fazer com que esses sistemas, pensando isso para a educação, né? Conseguir fazer entender o seu aluno, conseguir fazer com que essa tecnologia aliada a uma plataforma, ela consiga aí saber o que o teu aluno precisa aprender mais, e isso já existe, veja bem. Mas nós temos realidade aumentada, a internet das coisas, imagina combinar tudo isso, quantas mudanças nós teremos na forma de conduzir uma aula, na forma de possibilidades para a aprendizagem. São imensas, não é verdade? Isso não temos dúvidas. Porém, nós já estamos vivendo aí há mais de um ano de pandemia e tivemos um grande impacto na pandemia na educação. Com certeza, nós teremos um prejuízo assim imensurável na educação devido a essa pandemia. E nós estamos agora, mais recente ainda, passando por uma transição do ensino remoto para o ensino híbrido. É fato que a vacina já está chegando com tudo aí, principalmente aqui no Ceará, graças a Deus. E como pensar, né, nessas tecnologias para conseguir otimizar o tempo, que eu diria que é o principal elemento que o homem não consegue controlar, mas ele pode otimizar. E aí, quando você consegue otimizar o seu tempo, que você consegue produzir um pouco mais e se desgastar um pouco menos, que é importante. O importante não é produzir muito. O mais importante de tudo isso é se desgastar menos. Eu acredito que quando nós estamos naquela pilha, né, muita atividade, muita prova para corrigir, muita coisa, a gente fica meio maluco. Então, as plataformas, nós temos que pensá-las para isso, né? Nunca que uma tecnologia ela irá substituir um professor, nunca. Mas a tecnologia, como diz o Pichai, ela pode ser CEO da Google, pode ser uma das coisas importantes para essa mudança que nós tantos esperamos na educação. Veja bem, mas aí nós temos algumas confusões, né? O que é ensino à distância, aula online, aula remota, ensino híbrido e por aí vai um monte de coisa, mas aí nós temos que pensar no ensino, uma pequena diferença, né? O nosso ensino remoto, ele não foi pensado, né? Não foi estruturado, não tem toda uma estrutura de avaliação padronizada, nem corrigida em grande escala. Então, isso que nós estamos chamando de aula remota é uma estratégia para conseguir fazer com que a educação, que a aprendizagem, ela não fique parada, né? Ela continue da forma que conseguimos. E aí, quando a professora Alana traz um elemento importante, nós não temos controle e gestão disso. Então, nós não precisamos
se desesperar, não está nas nossas mãos. Se a gente conseguir mudar a nossa mentalidade para pensar isso e tentar focar os nossos esforços para produzir aquilo que nós conseguimos controlar, nós teremos mais resultados positivos de aprendizagem e de engajamento na nossa sala de aula. Veja bem, mas até hoje eu ainda fico observando o que aconteceu foi uma mudança, né? Aconteceu uma mudança. Aconteceu que a aula que era numa sala física, ela foi transportada para uma plataforma de videoconferência. E aí nós chamamos isso de ensino remoto. Porém, o ensino remoto e o ensino tradicional em si, ele não é tão eficiente. A literatura e muitos autores trazem isso. Se a gente for observar, essa modalidade, essa transferência de uma modalidade para outra, ela só acontece mesmo ali para apagar um incêndio, né? Para conseguir ir levando. Mas será que nós podemos pensar em um ensino onde nós consigamos pensar o ensino híbrido, pensar a sala de aula invertida e pensar as tecnologias educacionais de uma forma que ela traga, de fato, o foco na aprendizagem, como muito bem trouxe a professora Alana? E aí eu quero que nós reflitamos o seguinte, né? Qual é o papel das tecnologias digitais no ensino híbrido? Será que esse papel é um papel meramente de conseguir alcançar os meus alunos? Será que o papel das tecnologias digitais é só para dizer que eu estou utilizando tecnologia, que eu sou um professor fodão? Eu só uso todo tipo de plataforma e tal, uso isso, uso aquilo. Será que é a forma correta de pensar no papel das tecnologias digitais? Veja bem, as tecnologias digitais, se pensadas de uma forma pedagógica, elas podem trazer uma coisa muito importante. E aí eu destaco aqui a personalização. Eu acredito que a palavra-chave ou a palavra de ordem dessa tarde aqui é a personalização. O quanto otimizar o meu tempo com essas plataformas para tentar entender a forma que o meu aluno aprende. E aí, coletar esses dados e, através disso, identificar todas essas características dos nossos alunos, dificuldades, facilidades, e construir, potencializar as experiências de aprendizagem e conseguir desenvolver essas habilidades. Eu vou avançar um pouco aqui, mas eu quero mostrar um pouco antes aqui o que a Pacific traz, que é muito importante, que ela diz o seguinte: as tecnologias digitais, elas deixam de funcionar como um recurso só para entregar conteúdo, né? Não é essa forma que nós devemos pensar as tecnologias digitais. Ou até mesmo para entregar uma aula expositiva em um ensino remoto através de uma plataforma de videoconferência, como o Google Meet, como o Zoom, ou como outra plataforma qualquer que você utilizar. Assim, nós devemos pensar, as experiências digitais, elas passam a ser construídas como possibilidades de buscar essa tão sonhada personalização do ensino da aprendizagem. E aí nós temos um modelo, né, um modelo estrutural, aí a gente pensa, cara, ensino híbrido, o que é isso? Eu já vi tanta gente falando sobre ensino híbrido, mas muitas das vezes nós já fazíamos ensino híbrido sem saber que estávamos fazendo ensino híbrido. O nosso ensino híbrido nada mais é do que pensar nessa mescla, né, de aula online com aula presencial mediada por tecnologia, né? E aí tem vários modelos, mas o que a gente vai focar hoje um pouco aqui vai ser a sala de aula invertida, que está dentro aí do modelo rotacional. Então, vamos avançar aqui para a parte mais interessante dessa fala aqui, que é falar um pouco nas possibilidades que nós temos através das tecnologias. Às vezes nós pensamos que precisamos de uma tecnologia bizarra ou de N tecnologias, de um mundo de plataformas para conseguir engajar os alunos, sendo que eu só preciso adaptar a tecnologia que eu tenho. E quando eu falo isso, eu me lembro da professora Simone. A professora Simone foi uma professora que eu tive na creche. Eu não coloquei a foto dela aqui, eu gosto sempre de trazer também. Eu vou pedir para a Sara ir anotando algum questionamento, alguma pergunta, e eu paro no final, tá bom, professora Tamires? Pode ser assim? E aí, a professora Simone, em 1995, 94, mais ou menos, eu estava na creche, e a professora Simone, ela não tinha Wi-Fi, ela não tinha smartphone, talvez, eu não lembro bem, pelo menos ela não usou na minha turma lá da creche, ela não tinha computador.
mas a professora Simone, ela sabia utilizar a tecnologia que ela tinha disponível para conseguir engajar os seus alunos, para conseguir trazer uma experiência de aprendizagem que fazia sentido para os alunos daquela época. É por isso que hoje eu me lembro da professora Simone e dos outros, talvez aí, 5 ou 6 professores que eu tive, eu não sei nem o nome, não lembro da fisionomia, mas da professora Simone eu me lembro, porque ela sabia trazer aquilo que fazia sentido para os alunos e fazer com que os seus alunos aprendessem. E hoje nós vamos mostrar aqui algumas possibilidades que nós temos hoje, que talvez a professora Simone não teve lá atrás, mas são possibilidades que nós conseguimos utilizar tendo um computador, um smartphone, e talvez, né, algumas delas nem precisa de internet, mas boa parte sim. E aí eu quero falar, por exemplo, do Classcraft. O Classcraft, para quem já usou, eu queria que alguém falasse no chat, eu vou olhar o chat agora. Eu queria que alguém me dissesse aí no chat se vocês já ouviram essa plataforma Classcraft e se já utilizaram. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Classcraft é uma das plataformas muito bacana para você utilizar como sala de aula invertida. Porque dentro da plataforma, você consegue criar diversas trilhas de aprendizagem, né? Uma trilha de aprendizagem ali, onde os seus alunos, durante todo um semestre ou todo um bimestre, vão ficar tendo esta plataforma como o centro ali, né, de tudo, de todo o conteúdo, e você vai ficar mediando essas etapas. Nós temos que pensar o ensino híbrido, a sala de aula invertida, não somente em utilizá-las elas por elas, mas devemos pensar ela como uma estratégia, essa metodologia como estratégia aliada a outras metodologias. Eu tenho me dedicado mais recentemente na gamificação, pelo poder e pela linguagem que a gamificação traz para os dias atuais. Se você for talvez aí na rua ou em uma praça, possivelmente em uma calçada, você vai ver um aluno teu lá com o computador jogando. Cara, e acreditem, boa parte, olha aí, eu vi que a Dânia colocou que não conhece, não conheço, muitos não conhecem, vi que alguém conhece ali também, muito bacana. E olha só, no tempo da professora Simone, ela utilizou a tecnologia que tinha para fazer sentido para aqueles alunos. O que é que os nossos alunos, o que é que os nossos adolescentes estão fazendo? Jogando. Boa parte, ou melhor dizendo, a maioria dos nossos adolescentes passam boa parte do seu dia jogando. Então, por que não aliar, né, essas plataformas que temos ditas gamificadas, né, que utilizam esses elementos de gamificação, apoiada a uma estratégia de ensino híbrido, de sala de aula invertida para engajar? Cara, vocês não têm noção o poder que isso pode ter. E aí, eu quero dizer o seguinte, que o Classcraft, você pode criar uma turma, né, uma sala de aula, e dentro lá dessa sala de aula, você consegue criar essas trilhas, e essas trilhas você vai colocando atividades, vai colocando conteúdos, e tudo isso o aluno vai degustar no tempo dele na casa dele. E em um momento síncrono com você, você vai aprofundar aquele conteúdo, que essa eu acredito que seria a proposta principal dessa mudança, né, dessa inversão de valor, deixar o aluno ali como centro, né, como a busca no seu desenvolvimento da aprendizagem, né, da sua mentalidade de produzir, conseguir aprender. E aí, essa plataforma, ela proporciona isso. E o que é muito bacana é que dentro dessa plataforma existem muitos elementos aí da gamificação, como badges, avatares, cada um aluno vai customizar o seu próprio avatar. É um mundo, porém, de todas essas plataformas que eu estou mostrando aqui para vocês nessa tela, eu diria que o Classcraft é um pouco mais difícil para quem vai começar, por exemplo, a utilizar a gamificação aliada, né, ao ensino, ao apoio aí em uma sala de aula invertida, não seria a mais indicada pela dificuldade que tem para criar essas trilhas de aprendizagem. Porém, eu quero desafiá-lo, tem muito conteúdo na internet, em português nem tanto, mas tem muito conteúdo na internet que mostra como vocês podem fazer isso. E nós temos outras, né? Eu também quis focar um pouco aqui naquilo que nós já utilizamos nesse nosso ecossistema de Google for Education. Dentro das possibilidades ali de aplicações do Google for Education, perdoem-me, nós temos N possibilidades. E aí eu quero convidá-los a conhecer, para quem não conhece ainda, o grupo de educadores Google, os GG ONE.
Lá no GIG On Air, você vai conseguir ver muitas estratégias, né, que você pode adaptar aí para a tua sala de aula invertida, utilizando as aplicações Google. Então, coloca lá no YouTube, depois dessa palestra, ou outra hora, GIG On Air, né, que é Grupo de Educadores Google, é um evento que acontece aí quase todo mês, lá com a Carla Arena. Eu acredito que vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguma coisa aí da Carla Arena e do Grupo de Educadores Google. Mas lá, nesse GIG On Air, especificamente, tem muitas estratégias que professores, líderes, educadores Google aí de todo o Brasil se reúnem para trazer como possibilidade para outros professores. Cara, essa plataforma é muito massa. E aí nós temos todas essas outras, né? Eu poderia aqui ficar falando de uma por uma, cada uma dessas plataformas daria aqui uma oficina de no mínimo 1h30, mas nós vamos adiantar que, infelizmente, nós não controlamos o fator tempo. Mas eu quero falar de algumas delas, como, por exemplo, uma ideia aí para vocês utilizarem aquilo que vocês já têm contato, né? Aquilo que vocês já sabem usar, e no final eu vou tentar mostrar uma abordagem mais prática de uma dessas plataformas. Estou vendo aí o Anderson, não conheço o Classcraft, mas utilizei o Plickers e é muito massa. Verdade, Anderson. Para quem quer realizar aí uma avaliação formativa, uma das plataformas que eu gosto demais é o Plickers também, recomendo muito. E aí, ó, veja bem, o Google Forms, ele tem diversos elementos, dá para me criar uma questão do tipo múltipla escolha, questão de aberta, porém tem uma funcionalidade lá do Google Forms que ainda é pouco explorada, que é a ideia de você criar sessões, né? Eu vejo muito isso quando alguém está fazendo pesquisa de TCC, né? Aquelas pesquisas qualitativas de TCC. O pessoal cria um Forms e aí tem sessão para cada determinado tipo de assunto que está tratando ali com aqueles dados. Mas você pode criar uma atividade ou um conteúdo para você enviar para o seu aluno degustar e depois você aprofundar com ele, utilizando essas sessões. E essas sessões, elas podem te ajudar muito a personalizar esse ensino, porque à medida que você vai criando, né, esse roteiro, esse conteúdo no Google Forms, que você vai alimentando com questões, com textos, você pode ir criando saídas diferentes. O que são essas saídas? Nada mais são do que caminhos diferentes, trilhas diferentes. Então, se um aluno teu, quando responde uma questão, quando lê um conteúdo, você personaliza ali aquele formulário e você dá a entender que ele não conseguiu entender quando ele responde uma questão, ele vai lá para uma questão que você colocou, que vai reforçar um pouco daquilo que tem na questão anterior. Mas, se um aluno ele respondeu de uma forma correta aquela questão daquele conteúdo que você apresenta em uma questão, ele vai continuar seguindo. E isso é interessante porque com essas sessões você consegue fazer essa quebra. Então, a grande dica aqui no Google Forms para vocês utilizarem como sala invertida é trazer texto, trazer print de slide como imagem para colocar nesse Forms e ir criando essas sessões para que você consiga cada vez mais personalizar e dar um feedback mais individualizado para cada determinada resposta que os seus alunos vão escolhendo. Outra plataforma bem bacana aqui que vocês podem utilizar, que tem um mundo de coisas, é o Google Slides. Com o Google Slides, eu trouxe aqui uma ideia muito bacana lá do Mr. Peter, né, um parceiro meu lá da Bahia, em um GIG On Air desse ele apresentou, que é o seguinte, é você criar salas temáticas. O que são essas salas temáticas? Você pode personalizar, né, um Google Slide, e o seu Google Slide ele vai ficar com essa cara que vocês estão vendo aqui. Olha só, ao invés de você chegar lá com seus alunos no horário da tua aula e você começar a expor um conteúdo, né, uma aula síncrona, você expor um conteúdo, você pode chegar para os seus alunos, né, fazer aquela motivação inicial. Pessoal, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos trabalhar com salas personalizadas. O que são essas salas personalizadas? Aquele conteúdo do slide que eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom, para quem não leu ainda, você vai fazer o seguinte, você pode escolher essa sala do professor. O que é essa sala do professor? Essa sala do professor vai ser uma sala do Google Meet, onde quando o aluno clicar nessa sala,
ele vai lá para um Google Meet junto comigo, junto com o professor, junto com vocês, e aí você vai poder explicar para aquele aluno que ainda não degustou o conteúdo, porque sabemos que temos todo tipo de aluno, né? Aquele aluno que sim estuda e aquele aluno que não estuda. Quando você fizer isso com repetição, em outras vezes, o teu aluno vai querer ir para outro grupo, né? Por que outra sala de outro grupo? Porque essa outra sala, ele vai debater, né, o conteúdo com outros alunos. No caso aqui, a sala do grupo A. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho, só para ficar mais interessante. Então, a sala do grupo A é uma sala que o seu aluno vai querer discutir sobre o assunto apresentado no módulo tal daquele slide ou daquele livro que você falou para o teu aluno. Então, todos os alunos que querem discutir esse assunto, eles vão acessar a sala do grupo A. Então, eles vão clicar e vão entrar lá no Google Meet. Cara, e a instrução por pares, outra metodologia ativa lá do Manzur, lá dos anos 90, que também ficou muito popular nesses tempos, ela é muito poderosa. Nós sabemos muito bem quantas das vezes em sala de aula nós estávamos e nós conseguíamos entender quando um coleguinha do lado explicava mais do que quando o professor falava. E isso pode ser muito interessante, né? Porque às vezes em uma aula síncrona o professor pode falar em uma velocidade um pouco rápido e o aluno pode não conseguir captar tudo, né? Então, veja bem, você tem um espaço para ele dialogar com outros alunos que conseguem entender quase tudo daquilo que o professor explica. Veja bem, mas tem um aluno que ele debateu e ele preferiu desenvolver uma solução para um problema que você pode propor, né, em uma determinada aula. Como resolver determinado problema ou determinada questão que você pode trazer em qualquer componente curricular. Então, esse teu aluno que já dominou, que já discutiu esse conteúdo, ele pode entrar aí na sala B. E nessa sala B, ele vai junto com outros alunos que também se sentem à vontade, né, para resolver o problema dessa questão, eles entrarem nessa sala e juntos construir isso. E também nós temos ainda aquela sala silenciosa. O que é aquela sala silenciosa? A sala silenciosa é onde aquele aluno, né, que não fez o dever de casa, não estudou em casa, que sabemos que vai ser, no início, pensando na sala de aula invertida, a maioria, mas nós não devemos desanimar com isso. Porque uma mudança, como muito bem falada pelos colegas que já passaram aqui anteriormente, mostraram toda mudança, ela causa desconforto. Então, até esse desconforto, ele fazer parte de um hábito ou de uma rotina, vai demorar bastante. E aí essa sala silenciosa vai ser para esse aluno que ainda não pegou o pique dessa ideia, né, de trabalhar com sala de aula invertida. Veja bem, então esse aluno ele vai entrar nessa sala e vai estudar o conteúdo, simplesmente vai degustar aquele material que ele não teve tempo de estudar em casa, porque na casa dele ele não consegue ter um tempo, muitas das vezes o pai não entende, e por aí vai, né? Todos esses problemas que nós já conhecemos. Vejam bem, eu já quero agradecer desde agora, porque eu estou vendo ainda 47 professores assistindo em plena 5:30 da tarde, então vocês com certeza são professores disruptivos, né? Que desde o início estão aqui, quase 1h30, não sei direito, não estou acompanhando o tempo, quase 1h30 de fala aí, vocês ainda estão aqui. Parabéns por essa disposição e por essa vontade de querer melhorar a sua prática docente. É isso que vai fazer toda a diferença nesse contexto. E olha só, aí você pode estar se perguntando nesse momento, professor Rangel, é o seguinte, cara, tu falou aí, até que é interessante, gostei da ideia, beleza, mas como é que eu vou garantir que, independente dessa sala que o meu aluno está, ele vai conseguir, eu vou saber que ele está, por exemplo, tentando resolver o problema, que eu vou saber que ele está, por exemplo, tentando discutir o assunto com um coleguinha, com um par. Simples. Você pode, por exemplo, criar um link do Google Docs para cada uma dessas salas. E você vai colocar, né, vai sugerir que ao final, que no próximo encontro síncrono de vocês com os alunos, vocês peçam que os alunos mostrem evidências do que eles conseguiram construir em cada uma dessas salas. Então, para ele ter a presença, ele vai ter que ter o nome dele nesse documento e vai ter, em cada parte do texto, é o que eu gosto de fazer, que eu acho muito bacana, quando eu fiz, que é pedir para cada aluno escrever de uma cor diferente. Vamos supor que você tem o Leonardo e o Arthur.
Então, eles vão colocar o nome deles lá no Google Docs, né, num documento compartilhado, e eles vão ter que construir. Cada um deles vai ter uma cor. Então, você vai conseguir saber o que cada um dos seus alunos construiu em um documento desse colaborativo. Isso é bem simples de fazer e bem bacana, que vocês vão ver que dá muito certo. No início, possa ser que a aceitação não seja de primeira, mas se você insistir, e se você dar um suporte, e se você motivar e mostrar o porquê que você está fazendo isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ganhar esses alunos e fazer com que eles participem dessa ideia de trabalhar uma sala de aula invertida com o Google Slides, através das salas temáticas. Outra ideia bem bacana é trabalhar com Jamboard, né? O Jamboard ficou bem popular aí nesses últimos tempos, principalmente quando ele passou por aquela atualização aí, lá mais ou menos em novembro para dezembro de 2020, que ele ficou, né, ali disponível junto com o Google Meet. Então, isso facilitou muito o trabalho dos professores. Veja só, vamos supor que você precisa resolver um problema. Que tal você utilizar uma metodologia chamada Kanban, ou você fazer, por exemplo, uma ideia de tempestade de ideias, e você vai criar um Jamboard. Nesse Jamboard, você vai dividir a sua sala de aula em grupos de 3 ou 4 pessoas, ou 5, não sei, vai depender da quantidade que você tem na tua sala, e cada um desses grupos, ele vai ter um link do Jamboard. Então, você coloca ali no Google Sala de Aula, por exemplo, o link e o nome de cada integrante daquele Jamboard que ele vai precisar fazer. E aí, para cada um desses grupos, você pode propor um desafio, né? Você dá um tema, vamos supor que você vai começar a trabalhar com geometria analítica, sei lá, que é um exemplo bem aleatório. Então, antes de você explicar, você vai criar essa atividade lá no Google Classroom com Jamboard, deixa bem organizado, deixa bem explicado o objetivo dessa atividade para que seus alunos entendam e que se sintam motivados a fazerem. E aí, cada um desse grupo, ele vai precisar construir alguma coisa utilizando o Jamboard. Por exemplo, desses grupos, eles podem trabalhar com a ideia de criar possibilidades de entendimento daquele conteúdo. Claro, temos que trazer os alunos para o nosso lado. Temos sim. Por que não trazer esses alunos que sempre são aqueles alunos, né, que dominam o conteúdo com mais facilidade para nos ajudar com os pares, né, com seus pares. Traz esses alunos, coloca eles num grupo aí para construir possibilidades de como aprender a geometria analítica de forma fácil. Cara, pode ter certeza, vai vir uma chuva de ideias que alunos são muito criativos. E aí eles vão lá no Jamboard, por exemplo, colocar aquelas notazinhas adesivas e você pede para esse grupo em específico, né, vai ter vários grupos, nesse grupo específico, você pedir para cada um deles ter pelo menos 1 ou 2 notas adesivas, ele vai ter que colocar o nome dele e vai dizer qual seria uma ideia, uma estratégia interessante para que os alunos, no geral, até aquele aluno que tem mais dificuldade na sala de aula, ele consiga aprender a geometria analítica. Vocês vão ver aí tantas ideias que vocês vão se surpreender. E aí, eles vão resolver esses problemas. Que problemas são esses? O problema da aprendizagem da sala de aula. Aqui são exemplos bem simples, né? Bem simples mesmo, mas que podem trazer um resultado assim muito significativo, podem ter certeza. Outra plataforma que eu também não poderia deixar de trazer é a Khan Academy, por ser, né, uma parceira oficial aí da Secretaria de Educação do Estado. E a Khan Academy, hoje, eu posso dizer para vocês que ela é uma das plataformas que está mais alinhada com a ideia de aprendizagem personalizada e no ritmo do aluno. Lá no Khan Academy, não sei se vocês já acompanharam nesses últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, a equipe do Khan Academy, junto com especialistas do Brasil, né, liderado ali pela Fundação Lehman, eles desenvolveram muito conteúdo para o ensino médio, para o ensino fundamental em quase todos os anos, de séries iniciais e finais, totalmente alinhado à nossa base comum curricular. Cara, tá tudo pronto. O que você tem que fazer é só entender como utilizar essa plataforma e utilizar, e toda a carga de trabalho que você vai ter, a Khan Academy fez. Todo o conteúdo é construído por especialistas da área. Então, o que você vai fazer? Você só vai pegar o conteúdo que tem ali e vai disponibilizar para a sua turma, né? Você vai criar uma turma dentro da plataforma
e vai lá, por exemplo, eu sou um professor de português, vai pegar o conteúdo de português lá que está trabalhando com seus alunos, naquele período, bimestre, e vai disponibilizar para os teus alunos. E você vai ter um retorno, você vai conseguir ter conteúdo de vídeo, conteúdo de artigo escrito, atividades para o teu aluno responder já toda gamificada, tá muito top. A Khan Academy tá muito top. Eu não estou ganhando nada para falar da Khan Academy, mas eu queria falar mais alto, sabe? Eu queria falar assim para mais gente ouvir o quanto que essa plataforma ela está interessante, ela está poderosa para vocês personalizarem o ensino e tirar a carga de trabalho de criar conteúdo para a carga de trabalho de identificar quais as competências e habilidades que determinado aluno específico não está aprendendo. E é isso que essa plataforma faz de uma forma muito simples, porque ela te mostra isso lá nos relatórios e sem contar que ela dá um feedback instantâneo para o teu aluno, que isso motiva ele a ficar engajado naquela atividade. Simplesmente tá dessa forma a plataforma. O que eu tenho que fazer? Criar uma sala de aula, pegar o conteúdo que eu quero, que já está todo pronto, alinhado com a BNCC, feito por especialista, disponibilizar para os meus alunos, e ali eu ir acompanhando e tirando as dúvidas dos meus alunos. Só isso, que não é fácil, né? Eu falo só isso, mas não é fácil, mas já tirou uma boa parte do peso ali das costas do professor, para conseguir só monitorar, acompanhar e perceber, por exemplo, o Antônio, lá do segundo B, ele não conseguiu aprender aquela habilidade BC do 2033, por exemplo. E você ir lá e pegar uma atividade relacionada a isso que ele não aprendeu e jogar especificamente para esse aluno só com 3 cliques. Veja só, eu consigo no relatório perceber qual a habilidade que o meu aluno específico não conseguiu aprender e eu posso ir lá e pegar um conteúdo para reforçar aquilo que ele não aprendeu individualmente, de uma forma bem simples. Tá aí, é aqui na Academy. Claro, não tem conteúdo ainda para todo o componente curricular, mas já tem bastante conteúdo, principalmente em matemática, e aí no ensino fundamental tem muito, está quase completo aí de todos os anos iniciais e finais. Agora eu quero trazer digamos assim, que o presentinho dessa tarde para vocês é falar dessa plataforma do PlayPosit, que eu acredito que ela ainda é muito pouco difundida, porém ela é a plataforma, digamos assim, que ideal para trabalhar também com sala de aula invertida. Só um minuto, pessoal. Quando o Bergman e o Sens, lá em 2007, eles pensaram nessa ideia de gravar vídeo para os seus alunos, né, para conseguir alcançar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, para alcançar a Janice, né, que joga vôlei, ou até mesmo o Henrique, que é um aluno, né, que não consegue acompanhar a explicação do professor. Cara, tem uma coisa importante que o Sam e o Bergman pensaram, que é o seguinte: eles vão gravar todas as nossas aulas aí, vai estar todas em vídeo. E, inicialmente, eles falaram, né, vai facilitar bastante, nem falaram com coordenação, nem nada, só gravaram esses vídeos e criaram um site e disponibilizaram tudo lá. Ou seja, quando o Henrique e a Janice, que eram esses alunos, né, o Henrique era um aluno que jogava vôlei, não, que não conseguia aprender no ritmo do professor, né, e a Janice era uma aluna que participava de muitos jogos. Olha só, o Bergman e o Sam pensaram o seguinte: cara, não tem como, toda vida a gente precisa estar repetindo a mesma coisa para vários alunos. Esses são 2 exemplos, tem muitos outros alunos que isso acontece. O que é que eu posso fazer? Aí eles pensaram, cara, por que não a gente pega, né? Eles viram falar de uma plataforma que dava para capturar a tela e aparecer a câmerazinha deles ali do lado, e eles pensaram, cara, olha só, nós podemos gravar as nossas aulas, disponibilizar, e quando um aluno desse perder uma aula dessa, por conta dessas atividades, ou por conta que ele não consegue acompanhar o conteúdo, eu posso simplesmente pegar um link e disponibilizar para ele assistir essa mesma aula que eu estou expondo aqui para ele, e ele fazer no ritmo dele, quando ele tiver com vontade de estudar. Foi uma sacada genial. Então, eles fizeram isso, tiveram um trabalhão, imagina só, eles não saíram pegando o conteúdo de outros professores. Eles gravaram o próprio conteúdo deles lá, de matemática e de química, salvo erro, e aí começaram a gravar todo esse conteúdo. Gravaram, e conseguiram otimizar. O tempo que eles gastavam para explicar conteúdo para alunos que não acompanhavam o ritmo, ou que participavam de outras atividades, e até outras vezes também, né, eram escola rural, precisavam sair mais cedo para ir para casa, eles conseguiam
fazer justamente o que lá na plataforma Khan Academy, o Sam Khan, né, o founder lá da Khan Academy, fez, que é você dar a ideia do aluno aprender no seu próprio ritmo. Essa é a grande sacada. Vocês também, eu vou falar aqui, mas vocês também sabem que não é todo dia que você está com vontade de estudar. Tem dia que você não quer nem saber de estudo. Se você todo dia tiver com vontade de estudar, cara, parabéns, você é um gênio, você é um em 1 milhão aí no mundo, se é que tem essa pessoa, né, que todo dia está com vontade de estudar, está motivado. Nós somos pessoas, né, nós às vezes estamos desmotivados por N fatores, né, por várias variáveis que acontecem no nosso dia a dia. Então, você conseguir estudar, ou você buscar o seu conhecimento e tentar aprender, ter essa mudança de mentalidade, né, de criar o seu próprio ritmo de aprendizagem, no seu tempo, isso é muito poderoso, porque eu só vou degustar aquele conteúdo quando eu tiver com vontade de estudar, né? Tá chegando o prazo, eu sei que é 1 semana que o professor deu, mas hoje eu tô na segunda-feira, cara, eu não tô com pingo de vontade de estudar hoje, não vou estudar de jeito nenhum. Mas amanhã você acorda e tá com aquela vontade, né? Aquela disposição. Então, é essa a ideia, né? Então, é nesse dia que o aluno ele vai clicar lá no link, vai degustar aquele conteúdo, seja um PDF de um livro, seja um artigo que você disponibiliza para o teu aluno, seja uma foto, né, de um livro que você trabalha com seus alunos, e o aluno vai estudar. E aí, com o PlayPosit, você consegue aprofundar um pouco mais essa ideia, porque você trabalhar vídeo por vídeo, o aluno pode simplesmente avançar, né? O Bergman e o Senso pegaram e disponibilizaram os vídeos, mas o que essa plataforma que eu estou trazendo aqui para vocês é para dar o up na ideia lá do Bergman e do Sans. É para você pegar esse vídeo e garantir que o teu aluno ele vai ter vontade de assistir essa aula que está nesse vídeo. Porque nessa aula você vai colocar o que nós chamamos aí de interação. Você vai colocar elementos de interação ao longo dessa aula gravada para que essa aula não seja tão dispendosa, né? Não seja tão monótona, tão chata. E aí, quando aparecem esses elementos, os teus alunos vão se engajando, vai prestando mais atenção para ir conseguindo responder aquelas atividades que você vai colocando no vídeo, e isso tudo é muito lindo, é muito mágico, e eu gosto muito e eu quero compartilhar aqui com vocês. Vai ser bem rápido, né? Para quem já está cansado, fica aí mais um pouquinho, 42 pessoas ainda estão querendo ouvir, né? Ainda estão com paciência de ouvir, mas fiquem aí, porque aqui está o X da questão dessa tarde, né? A ideia principal. Deixa eu só ver se a minha tela está aparecendo, a minha aba do navegador de internet também. Só um minutinho. Deixa eu ver no YouTube. Eu acredito que sim. Pronto, apareceu aí para vocês no YouTube. Olha só, o PlayPosit, ela é uma plataforma que tem como principal objetivo potencializar a experiência do usuário de interagir com o vídeo. Ou seja, o que o Bergman e o Sans fizeram, que é pegar um vídeo e disponibilizar para os alunos, pode ser melhorado um pouco ainda, né? E se tratando de sala de aula invertida, isso é muito primordial, justamente para você conseguir engajar um pouco mais o seu aluno para garantir que ele vai querer assistir esses vídeos. Então, aqui no PlayPosit, você vai conseguir trazer vídeos do YouTube, do Vimeo e de outros repositórios de vídeo e colocar elementos aí de interatividades nesse vídeo. Então, para você acessar a plataforma do PlayPosit, você só abre, né, o go.playposit.com e clica no botão inscreva-se. Vai pedir alguns dados, como toda outra plataforma sempre faz, e você coloca e você já vai entrar aí na plataforma PlayPosit. No meu aqui, eu sempre costumo usar com um Gmail, né? Eu gosto de centralizar todas as plataformas no Gmail que eu sempre utilizo para facilitar e para mim não esquecer de senha e essas coisas todas, né? Já é tanta informação, nós temos que otimizar o nosso tempo. Então, vou acessar com o e-mail que eu sempre acesso, recomendo vocês fazerem o mesmo, sempre acessarem com aquele e-mail que vocês estão trabalhando, para facilitar um pouco. Porém, uma das coisas que eu não acho interessante aqui no PlayPosit é porque a tradução dele tem alguns bugs, né? Tem alguns nomes que ficam com bugs. Então, por isso, eu não vou utilizar essa tradução automática aqui do Google Tradutor. Eu vou clicar aqui e vou deixar em inglês mesmo, porque eu acho que fica mais interessante. Mas vocês podem clicar com o botão direito aí e traduzir. E aí, aqui na tela inicial, a ideia principal é fazer 3 coisas. É você adicionar um bubble. O que é esse bubble? Nada mais é do que uma lâmpada. Essa lâmpada é onde você customiza um vídeo e você vai fazer o seguinte, vai trazer um vídeo, depois desse vídeo você vai adicionar elementos de interação desse vídeo
E, por fim, você vai compartilhar o link dessa atividade com esse vídeo para os teus alunos. Simples assim. E como é que eu faço isso? Clica em ADD Bubble aqui e ele vai trazer já a interface que mostra para você de onde é que você pode trazer, né, todos os seus vídeos, né? De onde é que eu posso trazer esses meus vídeos? Então, aqui, por padrão, ele, na versão gratuita, você vai conseguir trazer vídeos do YouTube e do Vimeo. Se você quiser trazer de outra plataforma, você não é o professor liso, né? Você é aquele professor rico que vai ter que assinar a versão Pro, que é uma coisa que eu nunca faço, eu sempre uso de graça até onde der, né? Enquanto der, a gente está utilizando de graça. Então, aqui você vai clicar nesse botão, ó, clique em qualquer lugar para iniciar o seu design, pode clicar aí. Ele vai vir para essa tela que é aqui onde a mágica toda acontece, né? Aqui que nós vamos começar a construir o nosso vídeo interativo. Então, para inserir um vídeo, vejam esse bug aqui, ó, tá vendo um A com acento aqui? Ele tem esses vídeos quando traduz português. Então, mais uma vez, né, eu vou deixar aqui no inglês para não ficar com a interface um pouco feia, sou um pouco cri-cri em relação a isso. Mas olha só, então aqui você vai simplesmente clicar aqui no YouTube, vai pegar um vídeo que você quer do YouTube, pesquisando nessa aba aqui ao lado direito. Eu vou pegar, por exemplo, um tutorial que eu tenho falando sobre essa plataforma. Vou ver se eu consigo encontrar ela aqui, não sei. Play Post, Prof. Rangel Félix, vou pesquisar aqui. Vamos ver se ele vai aparecer. Apareceu essa primeira plataforma aqui. Ele vai aparecer uma lista de vídeos, você seleciona o vídeo que você quer trabalhar com seus alunos, pode ser de qualquer disciplina. Eu estou trazendo esse exemplo aqui do Play Post, mas isso é pensando em matemática, em português, no conteúdo que você, né, no componente curricular que você estiver trabalhando. Então, eu vou clicar no overview da plataforma, que é o vídeo que eu quero inserir essas interações, e ele vai trazer, né, vai trazer esse vídeo para dentro da plataforma do Play Post. Quando ele traz esse vídeo, você vai ver que vai aparecer aqui um botão onde você vai conseguir adicionar esses elementos de interação. Então, o seu vídeo já está aqui, você pode colocar um nome, né, atividade ou conteúdo, tal. Vou colocar aqui qualquer coisa, só para a gente não perder tempo. Conteúdo, e aí você clica em Done, né, em terminar, em feito. Quando você clica em feito, ele trouxe esse teu vídeo, e aqui você vai adicionar esses elementos de interação. Então, reparem que aqui ao lado direito, você tem o seu vídeo, como ele é carregado. Aqui abaixo você tem um playerzinho para você dar play no seu vídeo. E à medida que o seu vídeo vai passando, você pode ir clicando nesse botão aqui, ó, adicionar interação. Então, eu estou aqui no momento 0 e não adicionei nenhuma interação. Mas vejam que vamos supor que você quer que no momento aqui, nesse tempo do vídeo, aos 49 segundos, por exemplo, você adiciona interação. Então, você clica no adicionar interação aqui, ó, e olha só, ele carrega essa aba de adicionar interação. Veja que aqui acima ele mostra em qual tempo do vídeo você está inserindo essa interação, que foi aos 50 segundos do vídeo, e aí você tem uma infinidade de possibilidades de colocar interações. Eu não vou explorar todas para a gente conseguir concluir. Aqui foi só a ideia de mostrar a plataforma. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma questão de múltipla escolha, uma questão de cheque, que o aluno vai ter que marcar todas as possibilidades que estão corretas, uma resposta aberta, né, discursiva, que o aluno vai ter que escrever, uma resposta de completar, você pode criar uma questãozinha, e o teu aluno vai ter que preencher com uma palavra ou com uma frase, uma lacuna, e por aí vai. Vocês vão ver que tem um monte de possibilidade, vocês podem acessar e ir degustando essas possibilidades. Vou só colocar um aqui para vocês verem, de múltipla escolha, por exemplo, e dizer o seguinte: com o Play Post, é possível trabalhar sala de aula invertida? Beleza. Aí o aluno, ele ia ter que responder, deixa eu ver onde é, tá aqui, interrogação. Beleza, ele ia ter que responder aqui, por exemplo, nessa questão, só um sim ou não, para a gente não perder tempo com elaboração de questão, né? Então, a resposta correta seria sim. Então, quando eu quero dizer que a resposta está correta nessa minha atividade, eu tenho que deixar essa bolinha da resposta correta selecionada. E aí vai, né? Você pode clicar aqui em Done, ele vai terminar, e ele já criou essa questão no minuto, né? Ou no segundo, 50 segundos do vídeo. Aí você deixa o vídeo correr, você deixa ver onde é que você quer adicionar outra interação, né? Vai passando, e quando você quiser adicionar a interação, clica de novo aí no ADD Interaction, né? Ele vai adicionar aqui, vai abrir espaço para você adicionar o tipo de interação. E assim você vai fazendo até o final do vídeo. Quando você terminar, você volta, né? Você volta aqui para o... Deixa eu só colocar uma resposta qualquer aqui, só para terminar, para eu mostrar para vocês.
Na verdade, deixa eu cancelar essa questão. Pronto, quando vocês terminarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, coloquei todas as questões no meu vídeo. Vou aqui onde tem o review, né, revisão, clico em revisão, e aqui eu vou conseguir revisar como é que ficou essa minha atividade, né, essa minha interação nesse vídeo. Então, percebam que eu posso personalizar de várias formas. Colocar umas tags para conseguir encontrar esse conteúdo, colocar as opções de playback, se eu quiser colocar uma música, opções de privacidade, se eu quiser, por exemplo, colocar que seja privado, só para eu ter acesso a esse bubble, né, essa lâmpada, a esse vídeo interativo. Ou também eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e deixar público para outros professores também utilizarem. E aqui dentro da plataforma vocês vão ver que tem muito conteúdo pronto para vocês reutilizarem. Terminou de fazer essa customização, clica em salvar e sair, e aí tudo aconteceu. Você vai praticamente agora só precisar compartilhar aí com teus alunos e ter um feedback bem massa, né? Conseguir saber qual foi o aluno que acertou cada uma dessas interações, saber qual foi o aluno que demorou tanto tempo em uma determinada questão, e dentre outras possibilidades que esse relatório vai trazer para vocês. E como é que vocês vê o relatório? Aqui está essa atividade que nós construímos. Para disponibilizar para o aluno, eu só clico aqui e coloco um collaborate, não, cadê aqui? Eu só dou um copy e envio o link lá para os meus alunos, e quando eu quero analisar, né, o que os meus alunos responderam, eu venho aqui no Export Analytics. Nesse Export Analytics, eu consigo saber as respostas de cada aluno individualmente. Simples assim. Então, para terminar, eu quero voltar aqui no slide, né, bem rapidinho, para a gente concluir, e quero dizer o seguinte, né, a professora Alana trouxe uma frase de impacto, eu gostei bastante da frase de impacto da professora Alana, e eu me lembrei que uma das leituras que estava fazendo, veio um insight na mente que eu acredito bastante, né, eu acredito que a personalização do ensino, ela não é só uma questão, né, não é só uma questão de método, né, é só questão de conseguir encontrar aquele aluno. Eu acredito que a personalização do ensino, ela é um caso democrático de aprendizagem, porque nós temos que pensar que nem todo mundo aprende da mesma forma. Cada um de nós aprendemos de formas diferentes, e uma das nossas missões, eu acredito, é conseguir entender a forma que o nosso aluno aprende. E quando o nosso aluno aprende, eu tenho essas plataformas para facilitar, para me ajudar na redução de tempo, e consigo aí disponibilizar conteúdo da forma que aquele aluno, ele aprende melhor. Então, quero aqui agradecer, muito obrigado a vocês. Aqui estão alguns contatos, Instagram, né, o canal do YouTube, a gente faz muitos vídeos também mostrando possibilidades pedagógicas para vocês, e o canal do Telegram. Muito obrigado pela atenção de vocês, por ficarem até agora. Tamo junto, um grande abraço, e convido vocês para as redes sociais para continuarmos essa discussão por lá. Professor Rangel, muito obrigada. Meu Deus do céu, que vontade de ficar aqui aprendendo, descobrindo esse mundo de possibilidades com você, que eu não tive a audácia, assim como eu não tive a coragem de interromper você, assim como eu não tive com a professora Alana, eu não tive coragem com você, viu? O meu muito obrigada, eu vou colocar aqui também na tela, com licença, professora Alana, só para a gente fazer o nosso agradecimento final. Ainda tinham algumas colocações, umas perguntas lá no início, eu vou pedir licença e desculpa as pessoas aqui presentes, porque não vai dar tempo de fazer ainda uma rodada de perguntas, respostas, mas eu acho que ficou muito bem claro, muito bem esclarecido. Eu vi a professora Alana sempre na preocupação de interagir aí no chat, respondeu algumas coisas, então isso é muito válido. É só gratidão. Vocês não imaginam o bem que vocês fizeram, né, quase 2 horas. São guerreiros esses professores, viu, Sara? Fica até agora, fiquei admirado. São fortes, meu Deus. Né? Verdade, eu quero agradecer muito, viu, esses guerreiros, nós, né, que mesmo cansados, mesmo de um dia de muito trabalho que tivemos, com certeza, estamos aqui querendo aprender um pouco mais, né? Isso é que é fascinante. E aí eu vou deixar rapidamente aí 1 minuto, para que cada um possa só se despedir, deixar a sua palavra final. 1 minuto, vamos embora. Gente, beijo para vocês, muito obrigada. As nossas redes sociais estão aqui, tá? Então, se tiver dúvida, alguma pergunta, joga lá na rede social. É até bom, porque essas dúvidas que vocês trazem é o que alimenta os posts que eu faço lá no Prof Explica. Então,
pode mandar as dúvidas que a gente vai tirando na medida do possível, beleza? Um grande beijo, um grande abraço para vocês, viu? Professor Rangel, muito obrigada. Alana. Eu que agradeço, professora Sara, é um prazer, né? A gente sempre tem muita vontade, né, de dar voz, assim, trazer essa voz e mostrar, cara, é possível, temos muitas barreiras, temos muitas dificuldades, mas é possível, não temos algumas estratégias, existem algumas possibilidades, temos que tentar, então vamos para cima, né? Que nem o professor Mota fala, né, Alana? O futuro é agora, não tem para onde deixar para depois, não. Então, tamo junto, pessoal. Um grande abraço e até breve. Até, muito obrigada, gente. Gratidão, um abraço virtual em todos que ficaram até agora aí conosco. Irane disse que ficaria mais tempo. Olha aí que coisa boa. Marília, muito obrigada. Um momento muito rico e maravilhoso. Tia Verônica, Tamires, obrigada por suas contribuições. Só gratidão. Não é verdade? Foi excelente. Obrigada, gente. Que tenhamos aí uma noite, um dia abençoado.